Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, é o espaço que Aratu dedica para a gente discutir temas relevantes para a Bahia e também para o Brasil. E eu tenho a satisfação de receber aqui hoje um jovem baiano soteropolitano do bairro de Castelo Branco, que tem uma grande missão e um grande destaque nacional no momento. Eu estou falando do jornalista Yuri Silva, mas que no momento não está exercendo a profissão de jornalismo, porque está numa missão de ser um secretário de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Seja bem-vindo ao Linha de Frente, Yuri. Obrigado, Pablo. Um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer estar na Bahia, né? Não é sempre que ele é baiano de Salvador, mas não é sempre que ele está na Bahia. O fato de você ter assumido uma pasta, uma posição no Ministério que é uma posição, digamos, de identidade nacional, faz com que você tenha se afastado dos familiares, dos parentes, dos amigos. Como é que fica o coração nisso? Na verdade, nunca, né? Mesmo à distância, morando em Brasília, o coração está sempre na Bahia, né? E sempre batendo também em nome da Bahia. A Bahia que também tem uma tradição na pauta que eu conduzo, na pauta de promoção da igualdade racial, que exportou uma ministra, Luísa Barros, gaúcha, mas radicada na Bahia, então a gente reivindica também aí a Luísa para nós, e que estruturou a política de igualdade racial do Brasil, estruturando a primeira secretaria, ainda no governo Wagner, de promoção da igualdade racial. Então, a gente sempre tem dito que nessa pauta, como em várias outras, a Bahia exporta sínteses para o Brasil, né? Esse jovem com um pouco mais de 30 anos, se quiser revelar a idade exata, não tem problema, está com quantos 29. anos? 29. Não chegou nem a 30 anos, viu, Joana Castro? Eu pensei que estava na sua faixa etária. 29 anos de idade, tem uma longa trajetória já na militância, no ativismo, mas também na gestão pública, e a gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre o sistema, o Sinapi, que eu acho, Yuri, que é muito importante, muito mais brasileiros entenderem, conhecerem o que é o Sinapi. Mas antes, eu quero entender e conhecer a sua vida, a sua trajetória dos 29 anos, nascido no bairro de Castelo Branco, formado em jornalismo e uma temporada grande na militância, no movimento negro. O que é que te mobilizou a entrar nessa luta que às vezes é tão cruel e principalmente aqui no nosso estado? Sempre as desigualdades, né? Olhar para as desigualdades, entender que o caráter racial das nossas relações no Brasil é o que determina quem vive, quem morre, quem come, quem não come, quem tem acesso à habitação e quem não tem, quem está submetido ao relento das ruas e quem vive uma vida tranquila, sempre foi o vetor para me mobilizar para as lutas sociais, para as lutas antirracistas. Então, desde cedo, eu lembro de eu perceber nas relações sociais, ainda criança, o caráter racial dessas relações. É o que estrutura o Brasil como sociedade, é o escravismo, infelizmente, o sistema que estruturou, do ponto de vista social e econômico, esse país. Então, observar aquilo ali desde criança, naquela época sem tanta consciência, mas depois, né, na fase jovem, adolescente, entendendo de forma mais crítica o porquê as pessoas negras sofriam mais com a falta, né, estava nesse lugar de falta e de ausência de assistência, sempre me mobilizou muito. E eu venho de uma família de militantes, mas militantes sindicais, militantes de bairro. Minha mãe foi presidente de associação de bairro, meu pai foi presidente do sindicato de vigilantes da Bahia, mas não era uma militância com caráter racial. Então, acho que eu sou da primeira geração a militar na minha família com caráter racial à frente dessa luta, entendendo que a gente precisa combater o racismo para ter um país que ofereça oportunidades iguais para todas as pessoas. Eu imagino que sua família deve estar muito orgulhosa do seu destaque merecido pelo estudo, ou seja, pela parte teórica, que é necessária, até para nos ajudar a entender, mas principalmente pela parte prática, de colocar a mão na massa. Eles estão todos satisfeitos, não estão? Sim, minha mãe é, sem dúvida, uma fã número 1 e um entusiasta, sempre incentivou, depois que deu certo muito. Eu também, a militância é um lugar que minha mãe também, como militante, né, de popular, sempre nunca apresentou para a gente como uma possibilidade. Mas depois que eu entrei na militância, ela sempre se orgulhou muito disso, né? Então ela guarda recorte de jornal, da época que eu era repórter, e recorte de jornal da época que eu também atuei em várias pautas, né, de defesa da juventude negra, de defesa das pautas
antirracistas de uma forma geral, na segurança pública, no empreendedorismo, das religiões de matriz africana. E é engraçado, né, que minha mãe é uma mulher protestante, evangélica, mas que tem o entusiasmo de ter um filho que milita em defesa dessas causas, as causas de todas as pessoas, né, de todas as religiões, das religiões de matriz africana também. A escolha do jornalismo como a profissão é uma forma também de ter mais voz na sociedade? Por que o jornalismo foi escolhido por você? No começo, o jornalismo foi escolhido por mim pela minha ânsia de contar histórias, né? De conhecer também as histórias das pessoas. Eu queria fazer cinema, na verdade, né? Mas para o jovem negro de Castelo Branco, da periferia de Salvador, cinema é algo mais distante, né? Vai viver como, né? Vai comer como? Era a pergunta da família, né? Então, o jornalismo ali era um meio do caminho para poder contar histórias, conhecer histórias e explorar o mundo, né, como uma possibilidade de diversidade, de formas de viver e tantas outras questões que podem ser exploradas pelo jornalismo na produção de texto, no audiovisual. Depois, ao longo do tempo, eu fui entendendo que isso também era possível ser feito concomitantemente com uma exploração desses espaços que eu ocupava como jornalista para trazer temas relevantes, sociais, à tona. Então, acabei me notabilizando por cobrir muito as religiões de matriz africana, por cobrir muito as pautas identitárias, como as pessoas usam essa palavra de forma negativa hoje em dia, né? Mas eu estou aqui falando ela para ressignificar as pautas da identidade negra da Bahia, que foi temas que percorreram aí minhas reportagens ao longo da minha carreira. Ex-repórter de À Tarde de Estado de São Paulo, também assessor de comunicação de políticos e também de órgãos governamentais. Yuri Silva, secretário nacional do Ministério da Igualdade Racial, é nosso convidado aqui no Linha de Frente. Chegar até o Ministério da Igualdade Racial foi um caminho tranquilo, suave, ou foi um caminho também de luta para estar nessa posição que você merece estar? Ao mesmo tempo de luta, porque vem da resistência de uma família preta, do subúrbio de Salvador, da periferia, né, daquele miolo de Salvador que é tão pobre, tão necessário, desigual, né, carente de assistência, de políticas públicas, de direitos, né, para essa população. Então, uma mãe negra que criou 2 filhos sozinha, junto com a avó, né, a mãe da minha mãe, que nos ajudou nesse processo. Então, muita luta por isso, né, pela origem ter sido muito pobre, mas foi muito natural, eu avalio assim, muito natural. O jornalismo me levou para... A militância e o jornalismo caminharam lado a lado ali durante a minha vida, e depois a militância acabou me levando para outras experiências, né? Experiência de coordenar campanhas políticas, coordenar comunicação e marketing de campanhas políticas, e depois estar na produção da própria política pública, efetivamente. E aí, em 2021, no final de 2021, quando eu sou, na verdade, em 2022, né, pós-eleição, quando eu sou convidado para contribuir com o governo de transição por todo o acúmulo nessa temática, já foi algo muito natural, não foi algo, obviamente, que requereu esforço, né? Mas foi algo muito natural. Eu acho que também a gente tem que naturalizar quando as coisas são assim para pessoas negras, né? A gente sempre espera a história de resistência, superação, e às vezes, hoje em dia a gente pode dizer que às vezes não é. Sim. Então, no começo foi muita batalha, a batalha para entrar na universidade. Para minha mãe era improvável, ela me conta isso anos depois, né? Eu falava da universidade com a naturalidade, e depois que eu entrei na universidade ela falava: meu filho, toda vez que você falava entrar na universidade, eu só pensava, como é que eu vou fazer isso sair do papel e virar realidade? Porque nós não temos condições financeiras materiais. Então, naquele momento ali, foram muitas dificuldades, os anos de faculdade, né? Mas para conseguir permanecer e ter um bom desempenho, é uma realidade de pessoas negras, seja em universidades privadas, mas também cotistas em universidades públicas, essa questão da permanência, mas depois foi muito natural. Aí eu entro no governo de transição, em 2022, convidado para contribuir, coordenei ali o grupo de trabalho junto com a ex-ministra Nilma Lino Gomes, minha grande amiga, que estava em Minas Gerais, e eu em Brasília, então era a representação dela em Brasília nas reuniões sobre igualdade racial. Ela me deu essa oportunidade, ela que cuida da mãe, né, que já é
idosa e não poderia se deslocar para Brasília. E foi a oportunidade onde eu pude me destacar. E logo que a ministra Aniele é convidada para assumir o ministério, ela sempre diz, seu nome chegou de várias formas. E aí não podia ser, não tinha como deixar de convidar, né? E ela me convida para ser diretor de combate ao racismo, que foi a primeira função, né, antes de eu virar secretário no Ministério. A gente vai falar sobre o sistema nacional, que ele domina e, de uma maneira, eu acho que é você quem está implementando efetivamente essa ferramenta, esse instrumento. Só que antes eu vou só pontuar uma coisa que para mim foi muito forte no que você acabou de falar. Eu fico pensando na angústia de sua mãe de não te revelar a dificuldade que ela teria de manter, de te colocar na universidade. Isso é muito forte, cara. E eu acho que frases como essa precisam reverberar para a gente entender realmente onde dói a diferença, onde dói a desigualdade, onde dói o racismo. Parabéns para sua mãe, viu? Sem dúvida. Eu tinha 16 anos, né? Eu entrei na universidade, eu tinha 16 anos. E eu era um jovem, adolescente, sonhador, né? Então nem conseguia conceber a dimensão da dificuldade que minha mãe, obviamente já com 40 e poucos anos, àquela altura, hoje ela tem 54 anos, conseguia conceber. Então, para mim, era só um sonho. Era uma ideia e um sonho. Para ela, já era pensar em todos os obstáculos, né? Mas deu certo. Graças a Deus, ela conseguiu essa parte pragmática. Aliás, é uma forma que as mulheres têm de lidar com a vida, trazer para a coisa prática, como é que a gente vai resolver, sem ficar elucubrando muito. Vamos falar do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que das coisas que eu li, você e também outros analistas fazem questão de tecer uma comparação entre o SUS, por exemplo, que talvez seja uma maneira mais fácil da gente entender. Só que tem as diferenças óbvias para como o SUS funciona e o que é o objeto de cada um. Eu queria que você explicasse o que é esse sistema. O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPI, ele é o nosso SUS, como a gente consegue dizer, ou o nosso SUAS, Sistema Único de Assistência Social. É um sistema de políticas públicas nacional que tem o objetivo de estruturar órgãos de igualdade racial nas gestões dos estados e dos municípios. Então, ele tem esse caráter interfederativo muito forte, mas ele também é intersetorial, bastante intersetorial. Ele influencia na gestão das políticas públicas dos outros 37 ministérios do governo, para que a pauta de igualdade racial seja observada naquelas políticas que estão sendo elaboradas pelos nossos colegas em outros ministérios do governo federal. Então, na saúde, na educação, na saúde com a saúde integral da população negra, que é um debate importante, na educação com o debate da educação para as relações étnico-raciais e para a educação escolar quilombola, também na área de justiça e segurança pública, por óbvio, já que a população negra é mais afetada nas desigualdades também nesse sentido, de forma muito forte, né, incisiva. Então, a gente dialoga de forma intersetorial para influenciar, colocar a pauta de igualdade racial em todas as outras pautas que são consideradas finalísticas, né, no governo, já que o nosso papel é muito transversal, é muito de articulação com o conjunto do governo para que a gente destine políticas públicas para a população negra. Então, o SINAPI é isso, mas mesmo no diálogo com os governos estaduais e municipais, ou seja, nessa interfederatividade, ele também é bastante intersetorial, porque eu tenho sempre dito, o SINAPI não é só um sistema de órgãos, né, de igualdade racial, é um sistema de políticas de igualdade racial. E as políticas de igualdade racial se fazem em órgãos de igualdade racial, mas em órgãos de educação, em órgãos de saúde, em órgãos de segurança pública, em órgãos de assistência, de combate à fome. A população negra está, infelizmente, devido a toda essa construção social que o Brasil viveu a partir do regime escravista, nas piores estatísticas de todas essas políticas. E o nosso desafio é trabalhar de forma progressiva para que esses dados eles sejam alterados, eles sejam modificados, para que a população negra deixe de estar nas estatísticas no lugar de falta e passe a ter direitos garantidos, direitos efetivados e, inclusive, a longo prazo, não só o direito para usufruir daquele serviço público especificamente, mas depois volta à desassistência. Então, o SINAPI tem essa função, é um sistema muito complexo e novo, né? Então, o nosso desafio é justamente consolidar
a implementação do SINAPI, o convite da ministra para assumir, né? Depois do trabalho que a gente fez na diretoria de combate ao racismo, de implementar o Plano Juventude Negra Viva, implementar uma série de políticas com países africanos, no diálogo Sul-Sul, é justamente vir para a Secretaria do SINAPI para auxiliar o Ministério na consolidação desse sistema que é tão complexo. E, sem dúvida nenhuma, pela complexidade, tinha que ser um jovem cheio de energia, de entusiasmo, para poder percorrer o Brasil e fazer acontecer uma coisa que ainda não está totalmente consolidada, como você mesmo falou. Eu fico com uma dúvida, você que já conseguiu mapear esse país tão racista, tão preconceituoso, eu imagino que o Brasil tem diferenças no seu tipo de racismo também, né? Tem estados e estados, tem formas e formas. Os estados mais racistas são os que têm mais negros? Os estados mais racistas têm mecanismos melhores para combater o racismo? Você já fez algum tipo de associação disso? Acho que é difícil dizer quais são os estados mais racistas, mas o que a gente consegue observar é que em estados com a população negra do tamanho da Bahia, por exemplo, que ultrapassa 80%, o racismo, principalmente para quem vem de fora e não conhece a realidade, salta mais aos olhos, né? Então, vários amigos, inclusive brancos e negros, que vêm à Bahia a convite, comigo ou sem mim também, falam, nossa, eu não sabia que Salvador era tão racista. E saltam mais aos olhos, e talvez a gente espere de outros estados, estados do Sul, o racismo explícito de forma mais crua, né? A gente naturalizou aqui, né? A gente praticamente se acostumou, né, com essas crueldades. Suposta democracia racial que a gente viveria, né, nessa suposição de Bahia, essa Bahia diversa, colorida, alegre, que foi uma criação também, né? Eu escrevo um pouco sobre isso, inclusive no meu trabalho de conclusão de curso, né, sobre essa criação dessa imagem mítica de Bahia que confunde as pessoas sobre o racismo. Então é difícil medir, mas o que a gente sabe é que a gente precisa olhar para os estados brasileiros com essa diversidade que existe. Então a gente tem que olhar para o Sul, com a diversidade de religiões de matriz africana que o Rio Grande do Sul tem, por exemplo, sim, do ponto de vista do registro, mais até do que a Bahia, embora de uma outra forma nessa manifestação religiosa, e que os negros ali sofrem de uma outra forma por serem minoria naquela população. A gente precisa olhar para a Bahia desse jeito que eu falei, né, como um estado que tenta vender uma democracia racial, mas que as dificuldades da população negra estão expressas em várias questões que vivem os negros da Bahia, na política de segurança pública, na política de educação, na negação do nosso acesso aos direitos. Os negros não são protagonistas das relações sociais na Bahia, embora seja a maioria. Se a gente frequenta qualquer restaurante considerado mais ou menos excelente na Bahia, nós vamos ter uma série de pessoas brancas e quase nenhum negro ou nenhum negro sentado nas mesas consumindo, todos servindo. Então a Bahia vive isso. Então o nosso desafio é olhar para os estados dessa forma. E isso quando eu falo isso, eu não estou falando do governo A, B ou C, de nenhum estado e nem de ideologia. Eu sempre tenho disse isso, inclusive na entrevista para a Tarde, repercutiu bastante, eu repito, a pauta racial ela não é de esquerda nem de direita, a pauta racial é civilizatória da nossa sociedade. Quem acredita numa sociedade desenvolvida, sem desigualdade, em que as pessoas tenham acesso pleno a direitos, acredita na pauta antirracista, na pauta de promoção da igualdade racial, independente do espectro político. Inclusive, é interessante você falar isso, porque o defensor de uma economia de livre mercado, por exemplo, associado à direita, poderia se unir nessa pauta porque é um mercado mais pujante, né? A imensa população negra, se tiver realmente inserida na sociedade, na nossa economia produtiva, vai poder consumir mais. Poderia ser uma forma de raciocinar também a respeito. Se não tocar o coração, a sensibilidade, poderia raciocinar pela economia, talvez. Você falou uma frase que eu tenho usado para discutir a pauta de igualdade racial desde o começo do governo, ainda quando a gente estava na elaboração do Plano Juventude Negra Viva, que eu vinha dizendo, se você não acredita que a juventude negra precisa estar viva porque ideologicamente você acredita nisso, acredite pelo menos de forma pragmática. Acredite que perder a juventude negra
na escala que a gente vem perdendo, é prejudicial para a economia, para o desenvolvimento, perde força de trabalho, a gente está perdendo quem vai produzir riqueza num país que está cada vez mais demograficamente envelhecido. Então, acredite de forma pragmática na pauta da igualdade racial, não tem problema. Eu não costumo fazer juízo de valor em quem acredita ideologicamente e quem acredita pragmaticamente. O importante é acreditar. Então, para o mercado é a mesma coisa. Quem consome no Brasil é a população negra, são as mulheres negras, chefes de família, muitas vezes chefes de famílias monoparentais, ou seja, chefiadas só por elas, sem um cônjuge. Então, quem consome são essas pessoas que formam opinião, essas pessoas que votam nas eleições. Então, pragmaticamente, é impossível não acreditar na pauta de igualdade racial como uma saída civilizatória para o nosso país. Rapaz, e você falou isso, eu estou conversando com o Yuri Silva, você falou isso e me veio à mente uma coisa que eu sempre tive a impressão e não tive ainda a oportunidade de discutir, por exemplo, com o Preto Zezé. O pessoal da CUFA me parece que entendeu isso antes de todo mundo. Eles entenderam, cara, vamos usar uma lógica do mercado para inserir a periferia, a comunidade, a favela, como a gente queira chamar. E me parece que eles estão sendo muito bem-sucedidos. Você concorda com isso? Eu concordo, eu acho que é uma alternativa possível. Podem ter divergências ideológicas sobre o caminho, sobre os nomes, mas eu acho que eles encontraram um filão importante para, inclusive, disputar corações e mentes de pessoas que, historicamente, não estiveram incluídas ou não se incluíram na pauta antirracista e que, a partir dessa forma de tratar o combate ao racismo, o protagonismo da favela, o protagonismo financeiro e empreendedor da favela, Preto Zezé, o Celso Ataíde, aquela turma ali conseguiu avançar nesse sentido. Então, a gente espera também, o racismo espera, na verdade, e o racismo que está intrínseco, né, em nós, espera que os negros sejam um só, que eles tenham somente uma linha de pensamento, que não tenha diversidade. E é importante que a gente tenha diversidade. Negros de esquerda que vão defender a pauta da igualdade racial e do combate ao racismo a partir dessa ótica. Eu sou um homem negro de esquerda, e pessoas negras de direita, de centro. Acho que só não dá para ser de extrema direita, porque aí também é contrassenso, né? Não dá para ser, mas que acreditam na pauta de igualdade racial daquela forma, a partir da disputa do mercado, de um debate sobre ascensão econômica, sobre inclusão, que também não está muito desconectado dos debates sobre empreendedorismo que a gente faz hoje na esquerda. Então, o importante é combater o racismo, o importante é trabalhar para incluir pessoas negras em altos postos de decisão, nos conselhos de administração das grandes empresas, no setor público. Por isso a gente, inclusive, fez o Plano Federal de Ações Afirmativas na gestão da ministra Aniele. A gente aprovou o decreto de 30% de vagas para pessoas negras em cargos de comissão. O presidente Lula assinou o decreto. Então, a gente tem apostado na inclusão das pessoas em espaços de poder social, poder político, poder econômico, como a saída. Eu sempre defendo, Pablo, que só isso não resolve. Só incluir a população negra nesses espaços não resolve. Ajuda a gente a diminuir as desigualdades de forma ampla. Então, está aí as cotas da universidade como provas de um processo de inclusão amplo que mudou a cara da universidade brasileira. Mudou a cara da universidade. Os dados, as estatísticas todas mostram. A gente fez recentemente levantamento sobre curso de medicina, que ainda é um funil muito estreito, só que já melhorou, já demos mais cores ao curso de medicina. Só que a questão de cotas enfrenta, talvez internacionalmente, uma resistência muito grande. Me pareceu em determinado momento que já estávamos, digamos, tranquilos com relação, pacificados. Já estava pacificado. E houve alguma reviravolta, o contexto internacional talvez, para esse tema voltar em forma de polêmica. Existe mesmo polêmica, Yuri, com relação a cotas? Eu acho que não existe polêmica, acho que existe falsa polêmica, existe um contexto geopolítico internacional que fez a gente sofrer alguns reveses, né, como na Suprema Corte estadunidense, né, com a revogação das decisões sobre ações afirmativas, mas eu acho que o Brasil tem sido um farol na discussão mundial sobre esse assunto. A gente alterou completamente a cara da universidade. Aí, quando eu falo que não resolve 100%, é porque a universidade continua racista no currículo, continua racista na sua estrutura, mas mesmo isso, a presença das pessoas negras tem ajudado a alterar aos poucos, né,
esse epistemicídio, né, que exclui a possibilidade de autores que não são autores do norte global, americanos, europeus, autores e autoras africanas. Isso tem se alterado de forma paulatina, conforme as pessoas negras também vão entrando ali naquele espaço, agora, mais recentemente, com a consolidação, inclusive, das políticas de cotas na pós-graduação, com a oficialização da inclusão da população quilombola na nova lei, né, que a gente aprovou no Congresso na renovação agora. Foi um projeto de lei elaborado pelo Ministério e apresentado, né, junto com a deputada Dandara, com o senador Paulo Paim. Então a gente começa a alterar algumas coisas a partir da experiência, a partir da avaliação mesmo. Avaliação e monitoramento, etapas de uma política pública. As próprias questões decoloniais, as obras que vão fazendo uma reversão do eurocentrismo. Joana Castro realmente me apresentou muito a isso, as questões da didática, da pedagogia decolonial, e que nos ajudam a, pelo menos, no mínimo, uma pessoa de boa fé precisa refletir sobre o nível de aprendizado, o tipo e o modelo de aprendizado que eu, provavelmente você, recebemos ao longo da vida, como se fosse uma verdade absoluta, mas que veio de um remetente para um destinatário com objetivos muito específicos. Eu estou conversando aqui com o Yuri Silva, ele é secretário nacional para o Sistema de Promoção da Igualdade Racial em todo o país. Está explicando sobre isso e também explicando sobre as lutas contra desigualdades, sobre os preconceitos que a gente vive no dia a dia. Você falou assim, ó, uma parcela da população, principalmente das classes dominantes, querem forçar e enxergar o negro, a negritude, como uma coisa só homogênea. Não somos. Aqui, ó, visualmente não somos. Eu sou negro, Yuri é negro, somos negros diferentes, de estereótipos diferentes, de fenótipos diferentes, de características diferentes. Tem pessoas mais retintas, tem pessoas que tiveram mais problemas e obstáculos do que outras. Como é a questão do colorismo? Como é o seu ponto de vista sobre isso? Então, eu sou bastante crítico desse debate sobre o colorismo, não sobre a conceituação dele, mas sobre como tem sido aplicado na prática, né? É óbvio que pessoas mais retintas e que são, do ponto de vista fenotípico, mais negras, elas vão sofrer mais com o racismo, porque elas vão ser identificadas pela sua marca. O racismo no Brasil é um racismo de marca, não é um racismo de lugar, né, de origem. Então a marca ela é determinante para como a Rondesp vai te parar de noite no Rio Vermelho ou em qualquer bairro de Salvador. E se você for mais negro, você vai ser provavelmente visualizado como um possível criminoso, como um suspeito em potencial. E se você for mais claro, provavelmente, a depender da situação, você vai ser tratado de outra forma. O que é importante, por isso que eu sou crítico a certas formas de aplicação desse conceito do colorismo, é que o contexto é determinante. Então, se eu sou negro e eu fui criado numa periferia, numa favela composta de pessoas negras da mesma tonalidade de pele como eu que sou um homem negro escuro, não retinto, mas escuro, talvez eu sofra menos racismo do que uma pessoa parda que estudou a vida toda numa escola privada só de pessoas brancas. Então, o contexto ele é determinante para a forma como o racismo vai se manifestar entre pretos e pardos. E também é importante dizer, a classificação racial, que o Brasil é o grande norte, a grande bússola dessa classificação racial de pretos e pardos comporem o universo de negros para a finalidade das estatísticas e, portanto, da produção de políticas públicas, é a grande vitória histórica do movimento social negro brasileiro. Porque se nós tivéssemos afundado na opção de dividir pretos e pardos em duas categorias diferentes, nós teríamos políticas públicas para 10% da população brasileira. Porque nós pretos somos 10, 12, 14% da população brasileira. Nós só alcançamos
a maioria da população a partir desse debate que foi engendrado no movimento social negro brasileiro na década de 80 e 90, de propor uma classificação racial que unificasse a negritude brasileira em uma só categoria e que, portanto, nos tornasse maioria. Nós somos 56% hoje, segundo o último censo, a partir dessa estratégia que foi muito debatida e que foi uma decisão política do movimento negro brasileiro. Não dá para jogar tudo que a gente construiu ao longo dos últimos 30, 40 anos fora a partir de um debate que muitas vezes é muito mais voltado para ganhar like do que para avançar nas políticas públicas. A gente precisa ser sério. Política pública é uma coisa séria, debate racial é uma coisa séria num país que ainda mata as pessoas só por elas serem negras. Então, eu acho que o contexto é determinante. Eu conheço amigos que têm uma experiência de racismo muito mais violenta do que eu, apesar de serem mais claros do que eu, porque tiveram a oportunidade, talvez a pele clara também tenha levado a essa oportunidade de conviver em ambientes de classe média, em Salvador, onde só tinham pessoas brancas, e por isso eles foram submetidos ao racismo de forma mais violenta e incisiva do que eu, em Castelo Branco, onde todo mundo tinha mais ou menos a mesma pele ou mais escuro do que eu, sofri. Então, acho que esse é um debate que a gente precisa alcançar de frente, assim, sem tergiversar sobre ele, porque eu acho que a gente perde quando a gente separa, a gente perde quando a gente tenta rever essa decisão de uma classificação racial unificada e, sobretudo, nas políticas de cotas, a gente perde quando a gente olha para a classificação racial sem olhar para o contexto, tanto o contexto local daquele país, daquela cidade, né, do nosso país e daquela cidade, daquele estado, onde está acontecendo a heteroidentificação. Sou um defensor das bancas de heteroidentificação como forma de combater as fraudes, mas o combate às fraudes não pode ser desculpa para excluir pessoas pardas, pessoas negras de pele clara. E a gente, infelizmente, tem vivenciado exemplos disso no nosso país, mas o Ministério tem atuado, a secretária Márcia Lima, que foi minha chefe, né, secretária de Ações Afirmativas e Combate ao Racismo, a grande intelectual da sociologia negra e do debate sobre políticas de ações afirmativas, eles têm se dedicado a esse debate sobre as bancas de heteroidentificação. Infelizmente, a gente não conseguiu regulamentar na aprovação da nova lei de cotas as bancas, porque foi justamente ali onde a gente perdeu, né, no debate no Congresso. Foi necessário negociar. Recuou um pouquinho para ganhar, para não perder tudo. Então, a gente tem se dedicado a esse tema e, sem dúvida, falar sobre isso de forma aberta, de forma séria, ajuda as pessoas a refletirem sobre o colorismo, como ele é. Pessoas negras sofrem racismo de forma diferente, mas o contexto também é determinante. Muito bem, e eu acredito que só pessoas com sensibilidade como você, mas que vivenciaram, que, como você colocou exemplos de colegas, de amigos que tiveram tratamentos diferentes, não exatamente pelo fenótipo, mas principalmente pelo contexto onde estava vivenciando. Aí me vem à mente, Yuri, a questão política. A gente está em temporada de eleições e voltou de novo o debate sobre a autodeclaração, se é pardo, se é negro, se é branco. Aí eu vejo o político que na eleição passada era negro, agora virou pardo, quem era pardo virou branco. Isso não dá um nó na cabeça de quem não está... Eu imagino de quem está no processo, tudo bem, vai refletir, mas quem não está no processo enxerga isso como? Eu acho que para quem não está no processo, não está tão afeito e familiarizado ao debate racial, dá um nó na cabeça. Para a gente também dá um nó, porque a gente fica sem entender. Mas eu acho que tem coisas que são importantes que aconteçam. E quando alguns candidatos recuam na sua declaração racial, se declararam pardos ou pretos em outras eleições e admitem que talvez fizessem aquilo por uma incompreensão sobre sua própria identidade, é importante. O que sempre choca para a gente é quando os brancos retintos, como eu costumo dizer, se declaram negros, e aí é unicamente para usufruir do benefício do fundo eleitoral, né? Nós, inclusive, tivemos uma derrota grande nessa semana com a aprovação da PEC da anistia, que anistiou os partidos políticos diante do descumprimento da reserva de recursos
para pessoas negras nas últimas eleições. Obviamente que o ponto positivo é que agora passa a ser instrumento constitucional, né, a reserva de 30%, mas é insuficiente diante da desigualdade racial na política, diante da ausência de pessoas negras em postos políticos de decisão, em postos eletivos, inclusive, de decisão. A gente está aqui falando em Salvador, uma cidade que nunca elegeu uma pessoa negra na sua história, teve um prefeito negro biônico, e uma prefeita que talvez num debate colorista pudesse se autodeclarar negra, mas não é o caso. Acho que por respeito também a toda a luta, né? A deputada Lídice não se declara negra. Acho que também por respeito a toda a construção do movimento social e etc. Mas que poderia, numa cidade como Salvador, se declarar negra, ou talvez se morasse em outro estado do Brasil, já seria apontada como uma mulher negra de pele clara, certamente. Mas, apesar da derrota na PEC da anistia, a gente ganha ao tornar o dispositivo um dispositivo constitucional, com a reserva de 30%. É pouco, porque a regra anterior, que estava sendo aplicada por determinação do TSE, determinava a proporcionalidade, que eu acho que é uma regra bastante justa, a proporcionalidade na divisão dos recursos, até que a gente tenha uma equidade racial na disputa política eleitoral. Mas é sempre interessante ver pessoas que são absolutamente brancas, e aí também é isso, né? As dúvidas são a exceção. Quase sempre a gente consegue identificar com bastante nitidez, para não falar clareza, não cair para não ser um trocadilho feliz, com bastante clareza e nitidez quem é branco e quem é negro no nosso país. E aí acho que o que tem guiado muitas pessoas é a falta de bom senso mesmo, eu diria. Yuri Silva, secretário nacional do Ministério da Igualdade Racial, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Antes de terminar, eu preciso falar com você sobre as questões específicas do nosso Estado. Por quê? Porque eu acompanho o seu trabalho, as suas discussões, a sua voz nesse segmento, ela aumenta de volume de acordo com o tempo passando e com o trabalho que você vai desempenhando. Então, a voz de um jovem militante vai chegando à voz de um jornalista e vai aumentando para um ativista que vai ganhando corpo e penetrando em parcelas da sociedade até chegar num ponto de destaque no Ministério. Por que eu estou falando isso? No momento que a gente está gravando essa entrevista, segunda semana de agosto, primeira quinzena de agosto, o jornal inglês The Guardian publicou uma reportagem até com uma extensão longa. Eles não se dedicam muito ao Brasil e quando se dedicam, não são as questões mais positivas, as pautas mais significativas para a gente. Ele destacou as questões envolvendo mortes em ações policiais da Bahia e o aumento de mortes de crianças e adolescentes, em grande maioria, mas a imensa maioria, quase a totalidade, são negros. São meninos e meninas negros e negras. Viraram destaque nessa reportagem lá do The Guardian. E eles chegam num ponto em afirmar que o sistema da segurança pública, a política de segurança pública do nosso Estado está falhando. E se compara, segundo o The Guardian, com algumas manifestações da direita, algumas ações que são feitas, dialogam com o que a direita colocaria em debate, colocaria em questão. Você concorda com o The Guardian nisso? Não, eu acho que a gente tem um desafio grande na política de segurança pública, que é dar uma resposta para as pessoas que elegeram esse governo, elegeram o governo Lula, que elegeram na Bahia o governo Jerônimo. E aí o compromisso do governo Lula e do governo Jerônimo com o combate a essa forma desproporcional que as forças de segurança alcançam, né, tanto a população negra quanto a população branca, eu acho que está explícito esse compromisso. Mas eu acho que o problema ele é muito complexo e hoje a gente sofre, a Bahia sofre com um problema que eu até palestrei agora no Congresso do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre isso, que é a regionalização da violência no Brasil como um caráter atual, acho que talvez o caráter mais atual dessa guerra que a gente vive nos ambientes das cidades brasileiras. Uma regionalização principalmente da milícia para o Nordeste e uma regionalização da milícia e do tráfico de drogas para o Norte do Brasil. Sobretudo, no caso do Norte, pela posição geográfica em que está a região,
fronteiriça, então quase que um entreposto do tráfico de drogas e de toda a ordem de outros crimes que se associam ao tráfico de drogas, né? Retirada de madeira ilegal, garimpo, mineração ilegal, invasão de terras indígenas, tudo isso se associa ao tráfico de drogas e à milícia e torna o problema ainda mais complexo. E no caso da Bahia, que é o caráter racial dessa ação das forças de segurança pública, que embora a gente sempre diga, né, com boa vontade, de que é uma minoria nas corporações policiais militares aqueles que acreditam que a população negra precisa ser violentada, mas os dados eles são chocantes e preocupantes. Então a gente precisa dar conta de dar respostas para essas pessoas. Desculpe te interromper, um caminho para isso seria educar melhor os agentes da segurança pública ou punir realmente, ou dar punições severas e mostrar tanto para quem está dentro da corporação quanto para quem está fora que agora a história é diferente? Acho que as duas coisas. Acho que educar, também, punir também é educar, né? Então acho que precisa primeiro rever o currículo de formação das corporações policiais, especialmente das policiais militares, que tem, sobretudo no jovem homem negro, como seu principal alvo, né? Como suspeito mais potencial em qualquer operação. Isso precisa ser alterado. A violência como centro, né, da atuação daqueles agentes. E na Bahia isso ganha um caráter racial ainda mais doloroso, porque são homens negros que trabalham no operacional da Polícia Militar, que atuam para combater pessoas negras nas suas periferias. Periferias que quase sempre são as mesmas da onde esses agentes policiais também são originários, nascidos, criados, homens e mulheres negras, né, mas a maioria de homens como cabos, soldados, enfim. E o oficialato absolutamente branco que dá ordem para uma guerra entre pessoas negras na segurança pública. Então, a educação ela vem nesse sentido de alterar esses paradigmas do procedimento operacional padrão da polícia, que é voltado para o combate à população negra, com uma suposta guerra às drogas, porque a questão das drogas é o principal argumento, a principal tipificação penal evocada para o combate a essas pessoas nas periferias, nas favelas, e também em outros lugares da cidade, a gente parece que não pode frequentar nenhum lugar das cidades brasileiras, né? E do ponto de vista da punição, a punição ao agente que pratica esse tipo de diferenciação, né, de uso de força, mas a punição ao agente exclusivamente, ela não resolve o problema, porque ela é pautada por um oficialato absolutamente branco, elitista e que tem sobrenomes, que são filhos, netos. É uma capitania hereditária também no comando dessas corporações. E, do ponto de vista do governo federal, eu acho que cabe ao governo federal, o ministro Flávio Dino vinha defendendo isso no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu tenho certeza que o ministro Lewandowski também acredita nisso, que é o papel coordenador do governo federal, que precisa avançar num novo pacto sobre segurança pública. Agora está sendo gestada uma PEC, né, sobre segurança pública, que vai ser importante para os rumos desse debate, mas eu defendo que nesse novo pacto precisa passar por esse papel coordenador intensificado do governo federal, ou seja, simplesmente você não vai ter viatura bonitinha, arma nova, investimento de recurso, orçamento do governo federal, se você continuar matando a população negra, porque hoje os indicadores e as métricas de desempenho da polícia são baseadas em mortes, em apreensões, em prisões. Então, naturalmente, a violência vai ser o produto desse conjunto, dessa equação. Muito bem, conversando aqui com o Yuri, antes de terminar, e você citou questões importantíssimas. Quando você falou aí a capitania hereditária, quando você fez essa analogia, me veio logo à mente frases e pensamentos de pessoas que consideram que a Polícia Militar, essa instituição, a Polícia Militar, é criada num bojo de uma cultura escravagista, inclusive com capitães do mato. Seria um prolongamento dos capitães do mato. Você concorda com isso? E se você concorda,
seria o caso de dissolver a Polícia Militar e reerguê-la de outra maneira? Eu acho que a polícia precisa ser reformada no Brasil. Eu acho que o debate nem é mais, acho que é mais complexo do que isso, sobre ser militar ou não ser militar, desmilitarizar ou não. Eu acho que o debate é reformar para que a gente tenha uma polícia cidadã, uma polícia de aproximação com a população, que combata o crime de uma outra forma. E isso não quer dizer não ter pulso firme, né? Porque na disputa ideológica entre os mais conservadores da extrema-direita e o campo de esquerda, os mais conservadores vão dizer, mas vocês não têm pulso firme, a esquerda não tem pulso firme na pauta de segurança pública. Eu acho que na pauta de segurança pública a gente precisa ter pulso firme, a gente precisa combater a criminalidade, mas combater a criminalidade não pode ser combater uma população só aqueles que têm uma cor. Que é isso que acontece hoje na política de segurança pública do Brasil, não é da Bahia, é do Brasil. A gente lançou o Plano Juventude Negra Viva como produto para dar respostas a essa questão, mas é óbvio que um plano de 12 anos não vai resolver o problema de segurança pública do nosso país. Aquele processo foi um processo de mobilização da juventude negra brasileira para que apontasse os seus problemas e construísse com o governo as próprias soluções. Tiveram 18 ministérios envolvidos, 270 ações, inclusive a portaria que o ministro Lewandowski assinou, padronizando o uso de câmeras corporais nas corporações policiais militares de todo o país, era a meta número 1 do nosso plano, ou seja, a gente está em processo avançado de cumprimento, mas precisa de uma articulação de outros elementos para a gente dar conta de um problema que é tão complexo, que passa também pela garantia de direitos, passa pela educação, por manter esses jovens na escola. Os homens jovens negros são os que mais evadem do sistema escolar. Passa por garantir acesso à saúde no território, para que esse jovem se sinta digno de percorrer outro caminho que não o caminho da criminalidade. Passa por garantir assistência social, por garantir moradia para as pessoas, por garantir saneamento básico. No âmbito municipal, na municipalidade, passa por garantir iluminação, por garantir organização do ambiente urbano, por várias outras questões que parecem inicialmente não estarem associadas à pauta de segurança pública, mas que tem muito a ver com essa questão. Então não dá para também colocar toda a culpa da questão da segurança pública nos governadores, porque os prefeitos, prefeitas e o governo federal têm responsabilidade sobre essa pauta, embora na divisão federativa os governos estaduais tenham uma atribuição mais nítida e incisiva sobre essa questão. Mas eu sou defensor daqueles, inclusive, que acham que essa atribuição ela precisa ser dividida de forma melhor. E dividir de forma melhor significa responsabilizar os governos estaduais, porque tem governos comprometidos que estão lidando com o problema enxugando o gelo. Eu acho que é o caso do governo da Bahia. Tem governos que não são comprometidos e acham que jovem negro tem que morrer mesmo, porque isso dá voto, né, também, né, como discurso político. Divisão de responsabilidades seria também, eu já vi algumas propostas, algumas pessoas sentaram aí e disseram, divisão das tarefas juntamente com a divisão dos custos, tipo, ter um Fundo Nacional de Segurança Pública e isso ser colocado à disposição dos governos estaduais. Você também acredita nisso? Acredito. Já há alguns fundos, né, no âmbito da segurança pública, que inclusive financiam as polícias, como o Fundo de Gestão de Ativos, por exemplo, né, onde vai todos os custos de tudo que é apreendido e vendido pelo governo, depois das apreensões. Mas eu acho que precisa dividir as responsabilidades e os custos, mas precisa também direcionar o financiamento. Não dá para financiar a polícia que mais mata, ou que mata de propósito pessoas negras, e você vê na análise dos dados, dos boletins, dos processos, que o agente foi ali para matar aquelas pessoas. Então, o financiamento ele precisa ser condicionado também à redução da violência. Eu acho que isso é essencial, mas também tem outras questões. No caso do Norte e do Nordeste, envolve atuação aeroportuária, envolve atuação no Norte nas fronteiras, tem outras questões que são muito mais complexas e são federais, inclusive, que precisam ser resolvidas para a gente dar conta da pauta de segurança pública. Muito bem. Conversei aqui com muita satisfação com o Yuri Silva, ele é secretário de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Igualdade Racial.
baiano de Salvador, jornalista como eu, e foi nosso convidado aqui no Linha de Frente. Muito bom conversar com você. Volte mais vezes trazendo boas notícias e pautas positivas para os baianos. Eu que agradeço, Pablo, pela recepção, pelo carinho e sempre uma delícia estar na Bahia, aqui na Aratu. Então um beijo para todo o povo baiano. Um beijo, um abraço a todos. Obrigado pela companhia. Até o próximo encontro.